Boa tarde a todos. É com satisfação que os recebemos para a audiência pública 31 de 2011, que tem por objeto colher contribuições à proposta de resolução normativa que estabelece critérios e procedimentos para a geração termoelétrica fora da ordem de mérito para compensar indisponibilidades passadas decorrentes da falta de combustível. Senhores, a mesa diretora desta audiência é composta por mim, Julião Coelho, pelo Dr. Rui Guilherme Altieri, superintendente de regulação do serviço de geração, pelo Dr. Dilermando Gomes de Alencar, procurador federal junto à agência, e pela doutora Ana Paula Oliveira do Nascimento, secretária da audiência. Nós faremos, antes de passar a ouvir os expositores, uma apresentação por parte da SRG, por isso eu chamo o Dr. Gentil Nogueira de Sá Júnior, da SRG, para fazer a apresentação. Na seguida passaremos a ouvir os expositores. Boa tarde a todos. Vou fazer só uma apresentação. De início, só mostrar um histórico da evolução do problema da falta de combustível nas termoelétricas. Aqui estou colocando no ano de 2004, que foi observado que havia um problema de suprimento de gás para as termoelétricas do Nordeste. Isso culminou com a publicação da Resolução 040, que estabeleceu os limites de indisponibilidade de lastro dessas usinas. Foi feito um termo de acordo de recomposição naquele mesmo ano. E depois, em 2006, foi verificado que esse problema de abastecimento não era restrito só ao Nordeste, mas também a todo o país, para todas as termoelétricas. E aí vieram os atos regulatórios que tratam disso. Em 2005 já existia a Resolução 169, que trata especificamente da apuração de indisponibilidade de usinas termoelétricas despachadas centralizadamente. Então, é a sistemática que é utilizada para apurar as taxas de indisponibilidade forçada e programada de cada usina termoelétrica e como isso impacta a capacidade de comercialização do agente, como que isso afeta a garantia física própria e tem um impacto na capacidade de comercialização daquele empreendimento. Isso só para indisponibilidade eletromecânica. Em 2006, em função da restrição identificada no suprimento de combustível, saiu a Resolução 231, que trata da disponibilidade observada. É um conceito que foi criado novo, que tenta mensura quanto é a disponibilidade daquele empreendimento baseado no quanto ele deixou de atender a um despacho do ONS. Então, só colocando ali, mês a mês o ONS calcula a DISPIO, e para essa DISPIO ela acaba impactando a 169, os índices TAFE e TAPE, acaba impactando principalmente a indisponibilidade programada. E impacta daquela maneira. Se no mês a usina foi despachada, ela vai impactar a IP no montante pela diferença entre a disponibilidade original do empreendimento, ou seja, o valor de referência de disponibilidade, menos a geração mensal daquele mês. Então, e caso a usina não seja despachada naquele mês, ou seja, não foi chamada pelo ONS na ordem de mérito, aí você usa a disponibilidade original menos a disponibilidade observada, que é calculada pela geração programada, que é aquela fórmula de cima, né? Geração programada menos a geração verificada ao longo de um histórico. Esse histórico é desde 1º de janeiro de 2006, exceto para algumas usinas que entraram em operação depois, que aí o histórico inicia na data da entrada em operação comercial. Então, dessa maneira que a 231 impacta a 169. Então, você tem um impacto efetivamente no mês que aconteceu a indisponibilidade, você está impactando a 169, mas ela também repercute nos outros meses, porque a disponibilidade original, mesmo se no outro mês a usina não seja despachada, por ordem de mérito, mesmo assim, aquela indisponibilidade verificada no mês anterior também vai impactar os índices da usina. Também em 2006, saiu a Resolução 237, que trata como considerar essas usinas que foram afetadas pela DISPIO na programação mensal do ONS. E em 2007, foi criada uma figura, que é a geração fora da ordem de mérito, que o agente ele tem a possibilidade de gerar antecipadamente e acumular créditos para não observar a DISPIO. Então, ele gera antes e lá no futuro, caso ele tenha uma falta de combustível, aquilo vai ser, ele tem aquele crédito que ele pode utilizar. Tem as regras, como alocar isso nos reservatórios, etc., mas, via de regra, é você compensar a indisponibilidade futura.
Nossa. Então, todas essas resoluções que foram feitas foram de um contexto de suprimento de gás natural na época que é completamente diferente do que a gente tem observado hoje. Então, a realidade hoje, principalmente em função da interligação dos gasodutos e da construção dos terminais GNL, é de que você tem disponibilidade de gás para atender a grande parte das usinas do sistema interligado. Então, a realidade é totalmente diferente. Aí, a proposta que foi colocada em audiência pública, ela iniciou de uma proposta encaminhada pela APINE. Na verdade, a APINE encaminhou 4 sugestões para ser regulamentada. Aquela que nos pareceu, que nós colocamos em audiência pública, é essa tratada agora, que ela difere da 272, porque você poderia utilizar a geração fora da ordem de mérito quando demandado pelo ONS, ou seja, aquela geração fora da ordem de mérito por segurança energética, ou aplicação dos procedimentos operativos de curto prazo, ou por razão elétrica. Ou seja, sempre que demandado pelo ONS, o agente poderia ter a opção de expurgar os períodos de indisponibilidade, só que agora passados. Na 272 era futura, e essas são disponibilidades passadas. O agente tem que declarar antecipadamente essa predisposição em utilizar dessa geração, ou seja, ele teria que avisar o ONS antes da geração efetivamente ocorrer, que aquela geração vai ser para compensatória, para DSPO. E aí na razão elétrica, assim que ele for acionado por razão elétrica, ele pode imediatamente, dentro da programação diária, por exemplo, informar essa geração eu quero que seja compensatória, ou no despacho de segurança energética, depois de rodados o programa mensal e o POCP, o agente pode se declarar predisposto a realizar essa geração compensatória. Nessa situação, o custo dele vai ser zero, o custo dele para o sistema, ele vai deslocar a pilha e entrar no primeiro da pilha a ser despachado. E depois, no processo de apuração, o ONS vai já ter no conhecimento disso, vai apurar dessa forma. E a diferença principal dessa apuração de disponibilidade passada que nós estamos propondo e da 272 de 2007 é que essa diferença entre o CVU e o PLD, que é o que seria pago via encargo de serviços e sistemas, seja suportado pelo agente de geração. Então, é a contrapartida do agente de geração para poder limpar aquele histórico dele, é abrir mão dessa diferença entre o valor do CVU e do PLD. Aí nós fizemos alguns critérios mínimos na resolução, só explicando quais são esses. Nós colocamos um limite mínimo em que essa geração compensatória possa ocorrer, ou seja, o agente sempre vai ter a predisposição em fazer a geração compensatória quando o valor do CVU for mais próximo do PLD, porque o valor que ele vai abrir mão em termos de ressarcimento dos custos variáveis vai ser menor. Então, nós colocamos 2 vezes o valor do PLD mínimo, como sendo um valor mínimo entre a diferença em que o ONS possa aceitar essa geração como sendo compensatória. A geração compensará sempre a última parcela de IP apurada, com efeitos na DSPO. Então, o que está sendo expurgado é já o índice calculado, o IP, que é a taxa de disponibilidade programada, já apurada, já com os efeitos da DSPO. E sempre a última, provavelmente, geralmente é a que o agente vai ter mais predisposição para fazer, porque aqui, dentro do histórico de 60 meses do IP, da resolução 69, é o que vai ficar ainda por mais tempo. A que está mais próxima vai continuar no histórico de 60 meses por mais tempo, vai impactar mais comercialmente o agente. E aí nós colocamos que a geração não pode gerar recontabilizações, ou seja, não vão ter o que você vai gerar agora para compensar uma indisponibilidade lá de 2007 ou de 2008, mas essa indisponibilidade lá de 2007 e 2008 não vai gerar recontabilização dos índices de 2007 e 2008, ou seja, só daqui em diante você volta, apura aquele valor, traz o resultado até agora e ele só tem efeitos comerciais daqui para frente. E era isso, os critérios mínimos. Obrigado. Obrigado, doutor Gentil. Passo a chamar os expositores pela ordem. Primeiro expositor, doutor Regis Augusto Vieira Martins, da APINE. Doutor Regis, o senhor tem 5 minutos.
Boa tarde. Na realidade, não sou eu que vou fazer a apresentação, é a doutora Cláudia que está ali. Mas eu gostaria, certo, de só dar a visão inicial. Esse estudo a PINE fez o ano passado, certo, com a consultoria da Andrade Canelas, foi coordenado pela Cláudia Suano, se é o suprimento de gás para a termoelétrica, certo? Desse estudo resultou 4 propostas, certo, que a gente apresentou na SRG, e uma delas está aí contemplada na audiência pública, certo? Espero que as outras 3, Rui, ainda tenhamos tempo de fazer outras audiências públicas, certo? E por isso eu vou passar para a Cláudia falar, se você me permitir, ok? Obrigado. Hein? Então, chama a doutora Cláudia Maria Suano, também da PINE. Doutora Cláudia, você tem 5 minutos para falar. Bom, boa tarde a todos da mesa, boa tarde, representantes das empresas. Então, esse estudo da PINE, né, ele foi um estudo que foi amplamente divulgado tanto no Ministério quanto aqui com vocês. Foi um estudo de abastecimento de gás natural, onde a gente focou muito o período de 2000 a 2008. Como é que eu mexo aqui, né? E a gente vai começar só botando aqui, são os pontos, na verdade, que são pontos emblemáticos, né, para a gente evoluir no raciocínio de como esse problema evoluiu no tempo, né? É a questão do decreto 3.371, que instituiu o PPT. Esse decreto tinha como premissa fundamental a questão do suprimento de gás por 20 anos. Essa garantia, ela eliminava um dos principais riscos atinentes a esse tipo de negócio, que era justamente a questão de preço e suprimento. Infelizmente, essa garantia de suprimento ela não se fez efetiva, e esse ponto é importante porque isso, os contratos, né, que a gente assinou à época, vários deles foram contratos de adesão. Ao longo disso, a ANEEL culminou que, com as diversas falhas, ela começou a definir que toda falha por combustível seria de responsabilidade das usinas, e com isso os geradores térmicos passaram a arcar com a responsabilidade pela não entrega do combustível. As centrais todas as centrais desconhecem essas decisões sobre prioridades adotadas na destinação do gás, seja para consumo térmico como não térmico. Muitas vezes até essas decisões são até estratégicas para o próprio país, né? Ou seja, isso é totalmente fora da gestão do controle do gerador. E, com isso, houve a redução da garantia física das usinas térmicas, cujo fato provocador não era do controle do gerador. E houve o termo de compromisso, que foi uma iniciativa muito boa da ANEEL, né, que se permitiu realmente um expressivo avanço no que se refere à segurança de abastecimento de energia e, na verdade, até na segurança do abastecimento de gás para o setor elétrico, né? Muito bem. Essa proposta da PINE, ela vem, então, o que ela visa? Maior segurança no atendimento à demanda, bem como a recomposição da garantia física dos geradores térmicos afetados pela destinação do gás natural, essa decisão de destinar o gás natural a consumos distintos do termoelétrico. Tá? Então, a gente vai passar aqui a primeira proposta, que é essa que está na AP, né, isso que a gente gostaria só de comentar, nós vamos fundamentar a contribuição, evidentemente, nós vamos fazer, que de tudo que foi apresentado, a gente só ficou com algumas, vamos dizer assim, a gente discorda um pouco dessa questão daquelas condições mínimas, porque a gente entende que o gerador térmico, ele sempre que gerar a um preço inferior ao custo de geração dele, ele está tendo prejuízo, ele está tendo problema. Então, para nós, não há assim, uma faixa onde eu possa ter algum incentivo a mais ou a menos. Além do que, se você for ver ao longo do tempo, lá na frente, com uma média móvel de 60 meses, aquele custo daquela disponibilidade é tão elevado para ele, que realmente essa faixa a gente entende que talvez, eu não sei se é necessário ou não, mas a gente vai contribuir, a gente vai fundamentar o pedido. Tá certo? Fora os outros pontos, que é a questão de não ter recontabilização, isso tudo a gente concorda, eu acho que é isso mesmo, a gente está querendo mesmo questão da gente ir arrumando aí as indisponibilidades dos geradores. Os outros pedidos, outro ponto também aqui que a gente vai pedir a vocês é o seguinte: existe hoje, já no sistema, uma quantidade muito grande de energia, fora da ordem de méritos, já gerada. E a gente gostaria de ver se há pelo menos possibilidade dessa GEFON, que já está feita, né, ser incluída de alguma forma nesse momento para a gente tentar aliviar alguma coisa do passado. Tá? Não era essa a proposta aqui, mas é alguma coisa que a gente gostaria de, e vamos contribuir nesse sentido, porque eu acho que também é importante, já tem muita GEFON feita.
Tá? Vamos voltar, depois a gente espera poder novamente voltar aos outros pontos, porque eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco, se debruçar um pouco nessa parte da geração fora da ordem de mérito. Eu acho que vocês podem limitar no tempo, é alguma coisa para o passado, não se pretende ficar andando no tempo, fazendo geração fora da ordem de mérito para o passado, talvez restringir aquele período onde houve o maior problema. Tá? Essa questão da revisão de disponibilidade decorrente do termo de compromisso era mais no sentido de que, como esse termo de compromisso ele foi firmado, na verdade, considerando desde 2007 a 2011, mas considerando um cronograma ainda, vamos dizer assim, com restrições físicas, que houve muita indisponibilidade que foi imputada para o agente, que o próprio TC já tinha limitação, então, e a gente continuou levando indisponibilidade. E o termo de compromisso, que realmente foi um instrumento muito bom, que enquanto não haja uma interação assim boa entre o setor de gás e o setor de energia, talvez, também é um pleito da PINE de talvez a gente rever, fazer um pouquinho mais, dar uma estendida. Tá? Era isso que a gente tinha para apresentar. Muito obrigada. Tá? Obrigado, doutora Cláudia. Obrigado também, doutor Regis. Chamo o doutor Jorge Fernando Paiva da Rocha, que falará em nome da Petrobras. Boa tarde a todos, à mesa em especial, o doutor Julião, diretor da ANEEL, doutor Rui, doutor Guilhermano, senhoras e senhores. Inicialmente, a Petrobras agradece a oportunidade que a agência oferece para que a gente venha discorrer sobre problemas regulatórios, que a gente sabe que são temas que, volta e meia, a gente tem que voltar a discutir, né? Bom, a proposta da P31, ela prevê que, observados certos condicionantes, nas usinas termoelétricas despachadas centralizadamente, pode compensar a disponibilidade passada decorrente da falha de combustível, o que ela chamou de regulação compensatória. A gente apoia essa proposta que foi inicialmente feita através de uma solicitação da PINE e bem encampada pela ANEEL, especialmente pela SRG. Então, a presente proposta a gente acha muito interessante porque ela tem um ganha-ganha aí, né? Ela reduz encargos do serviço-sistema com uma contrapartida de uma redução de custo de geração. A gente acha isso extremamente interessante e aplaude isso. Só que a gente tem algumas pequenas sugestões de aprimoramento dessa proposta de resolução, que são: a primeira seria permitir que o agente possa aproveitar eventual disponibilidade adicional de combustível, que ele não fique só restrito a poder utilizar a geração compensatória quando tiver despacho fora da ordem de mérito. Uma outra sugestão nossa é permitir a alocação do benefício de uma usina para outra, quer dizer, que um agente possa nominar uma usina para gerar geração compensatória em detrimento de outro agente. Isso flexibilizaria mais e a gente entende que, em todos os casos, o sistema ganharia, teria até redução de encargos. Uma outra sugestão é permitir que essa alocação compensatória, quer dizer, considerando que um agente poderia efetuar a geração para crédito compensatório de outro agente, em qualquer supermercado, né? E também, apoiando até o que a PINE já comentou, que pudesse ser utilizado no primeiro momento os créditos de GEFON já agregados à carteira do agente, em função da geração compensatória. São basicamente essas quatro sugestões que a Petrobras tem a trazer aqui para a audiência pública. Só isso, muito obrigado. Obrigado, doutor Jorge Fernando. Indago se algum outro participante ou expositor deseja fazer uso da palavra. Passo a palavra, como não há manifestação. Pois não. Só pode se dirigir, por favor. Oi. Boa tarde a todos. Sou Fernando Mello, do Ministério de Minas e Energia.
Primeiramente, queria até parabenizar por essa audiência pública. Eu, na realidade, só tomei conhecimento desse assunto hoje pela manhã, quando me pediram para vir comparecer. É a única coisa que me ocorreu no momento, ao ler essa resolução, essa proposta de regulamentação, foi só uma coisa, que é a preocupação quanto à garantia de suprimento do sistema. A preocupação é no seguinte aspecto: teve umas termoelétricas, elas tiveram sua capacidade física reduzida por falta de combustível lá em 2006, 2007, não é isso? O nosso colega aqui, Gentil, ele me falou, hoje o panorama está diferente, ele falou que tem a quase totalidade, tem uma grande quantidade, ou a grande totalidade das termoelétricas já tem o gás. Mas a minha dúvida é exatamente nesse ponto. Todas as termoelétricas têm a garantia de suprimento? Se chamada a gerar hoje, ela tem essa garantia de suprimento? Eu posso ter efetivamente essa garantia? A preocupação no aspecto de que, se eu reduzo a garantia física através desse mérito, de você compensar, para que no futuro, quando essa usina for chamada a atender o sistema, ela vai responder com aquilo, quer dizer, se efetivamente ela vai ter. A minha preocupação é exatamente essa: você recompõe o lastro dela e depois futuramente ela pode ser chamada e ela não responder efetivamente para aquela geração que ela foi chamada, e com isso eu tenho que gerar de novo fora de mérito, e com isso eu vou ter que fazer encargo do sistema novamente, entendeu? Então a minha preocupação é exatamente isso, de não recompor, a preocupação de ter a garantia de que a recomposição seja feita para efetivamente aquelas termoelétricas que têm a garantia do suprimento. Não, eventualmente, você pode suprir e ela não ter. Não sei se eu fui claro, mas a minha preocupação é essa aqui. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Não havendo, passo a palavra ao doutor Rui Altieri, superintendente de regulação do serviço de geração. Boa tarde a todos. Doutor Julião, esse tema demandou muito esforço da ANEEL, ONS, CCE, de todos os agentes. E a principal motivação para que a gente sugerisse esse tema para ser regulamentado foi, não vou dizer a certeza, mas a constatação que o suprimento de combustível está normalizado. Não temos conhecimento de nenhuma térmica que não tenha disponibilidade hoje. Além do mais, essa regulamentação ela não atinge em nada a segurança do sistema. Ela é simplesmente um mecanismo comercial. O que é que está ocorrendo hoje? Como algumas térmicas têm a sua capacidade de comercialização reduzida, está havendo uma negociação entre geradores de forma a recompor essa capacidade de comercialização. Está havendo uma troca de recursos entre dois geradores que, quando nós observamos a proposta da PIN, nós vislumbramos a possibilidade do consumidor se beneficiar com esse recurso. Né? Então, se nós não tivéssemos a certeza e a convicção que o suprimento de combustível está garantido, lógico que falhas sempre vão ocorrer, porque são falhas pontuais, mas no nosso entendimento não existe mais aquela falha estrutural. Alguns investimentos foram feitos, são notórios, o Gentil levantou alguns deles, e, mais do que isso, os últimos 2 anos têm sido despachos térmicos intensos, e não tem ocorrido falha, diferente do que ocorria no passado, quando qualquer despacho, por menor que fosse, sempre ocorria algum problema de suprimento. Mas só para destacar, essa resolução ela não tem nenhum viés operacional. O único viés operacional que ela tem, é na apuração do ONS, que vai ter um trabalho adicional na hora de contabilizar. Mas para segurança, não estamos tratando de segurança aqui, sim uma questão comercial, que nós estamos dando a possibilidade do agente mais rapidamente recompor sua capacidade de comercialização. Por quê? Porque nós temos a convicção hoje que esta capacidade já está plenamente recomposta por conta dos investimentos que foram feitos no suprimento de combustível. Ok? Obrigado. Obrigado, doutor Rui. Lembro a todos que nós temos até o dia 27 de junho para apresentação de contribuições por escrito. E declaro encerrada a audiência, não sem antes agradecer a todos pela presença. Muito obrigado.